Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Maria Amélia, sou terapeuta holística e tenho aqui o canal do YouTube, no Instagram, no TikTok como Mac Terapeuta. Então se você ainda não me segue, segue lá. Eu dou várias dicas, falo muitas coisas lá nos meus stories, então quem quiser acompanhar é só me seguir. Esse vídeo eu vim trazer sobre uma provação que eu passei nos últimos 3 anos aí e quero contar e abrir meu coração para vocês, para que seja uma troca de experiências e para dizer para você que você consegue, apesar de tudo que você está passando aí no outro lado da tela, que você consegue superar todas as suas dificuldades. Então, vem comigo. Então, para que você entenda um pouquinho desse processo, há mais ou menos 13 anos eu sofri com crise de ansiedade, pânico, e nessa busca da cura para a crise de ansiedade, eu procurei centros espíritas, até na época recebi 2 cartas psicografadas dando a entender que eu era médium, então eu busquei ajuda na parte física e na parte espiritual. E nesse processo, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de saber realmente o que estava acontecendo comigo, eu conheci as terapias holísticas e resolvi ser terapeuta para ajudar outras pessoas a superarem as suas dificuldades, os seus desafios, os seus, entre aspas, demônios internos. E faz mais ou menos uns 3 anos que eu sofri uma questão muito forte dentro do meu serviço. Eu era servidora pública, ainda sou, e sofri assédio moral, perseguição. Foi uma época bem difícil para mim dentro do meu serviço. E lá no iniciozinho, quando eu tava sofrendo, começando a sofrer essas questões, uma vozinha que hoje eu sei que foi o meu mentor, dizendo: cai fora, você vai ficar doente de novo. E o que eu fiz? Não escutei. Continuei. Depois de um tempo trabalhando nesse local, eu me afastei pela questão médica. Fiquei 2 anos e pouco afastada. E nessa época eu não conseguia sair de casa, me deu crise de ansiedade e agorafobia. Então eu não me imaginava fora de casa, eu não conseguia colocar o pé para fora de casa. Eu fiquei literalmente presa dentro de casa. E foi uma época muito difícil para mim, porque eu sempre fui de ter liberdade, sempre gostei de viajar, de conhecer novos lugares, conhecer pessoas, sempre fui muito de sair, né? Então aquele momento ali para mim foi muito difícil. Procurei ajuda psiquiátrica, ajuda de psicólogos e também das terapias holísticas para me ajudar a entender esse processo e ajudar a sair desse processo de ansiedade e de agorafobia. E nesse tempo eu estudei muito, eu me conectei novamente comigo mesma. Eu frequentava um terreiro de Umbanda e eu acabei saindo. Então foram encontros e desencontros que eu precisei fazer nessa minha jornada para chegar hoje onde eu estou. Não é fácil o processo de cura interior, de se reconhecer e de conhecer internamente, de olhar para as tuas feridas, para as tuas sombras. Não é fácil, gente. É muito difícil. Ao longo da nossa vida e até de vidas passadas, quantas coisas a gente bota debaixo do tapete e não quer olhar e não quer curar aquilo ali. Porque é muito mais fácil a gente deixar de lado, fingir que não existe e tocar a vida. Mas uma hora a vida vai retomar isso, vai cobrar isso de você. Só que a vida, quando você não olha, quando você não quer olhar, a tua espiritualidade e a vida vão dar uma rasteira em você. Não por mal, não por má fé, mas para a tua evolução, para o teu aprendizado, para você realmente curar aquilo em você e você seguir adiante mais tranquilo, com mais bem-estar, mais feliz. Então nessas dores que eu passei durante esses 2, 3 anos, foi muito difícil para mim. E eu olhei para cada uma das feridinhas que foram aparecendo durante esse período, fui estudando, conheci pessoas maravilhosas, mudou muita coisa para mim com relação às minhas mediunidades, de conhecer a minha mediunidade, conhecer esse lado meu espiritual mais ainda, mas também de curar interiormente aquilo que eu precisava.
Então, nesse processo de não conseguir sair de casa, eu fiquei 2 anos sem pisar na rua. E foi difícil para mim, gente. Pensem em vocês que as terapeutas, os médiuns, os gurus não têm problemas, não têm situações difíceis a resolver. Tem, mas a questão é que a gente precisa olhar para o nosso interior, precisa olhar para a gente, para que a gente possa compreender aquilo que está acontecendo e o porquê que a vida está nos trazendo aquela situação. Muitas vezes a gente mesmo se coloca naquela situação que está acontecendo, que foi o que aconteceu comigo. Falaram para mim que não era para ir para aquele caminho, eu insisti e tive a consequência depois. Então, todo ato que você e toda decisão que você tomar na sua vida vai ter a consequência, seja ela boa ou ruim. Por isso que tomar decisões na vida pra gente é tão difícil, porque a gente, depois de tomar a decisão, a gente vai ter que arcar com a consequência daquilo. Então, assim, hoje eu me sinto muito melhor, hoje eu já voltei a trabalhar, não estou 100%. Pra mim, ir pra longe, pra área muito longe, tipo, pegar um carro e ficar uma hora no carro de viagem, eu não consigo ainda. Então, eu ainda estou nesse processo de cura. Mas eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado da tela, que tá passando por um momento difícil, de crise de ansiedade, depressão, um luto, tudo passa, gente. É dolorido, é sofrido, mas muitas vezes é aquela questão, né? Quando a gente se machuca, dói muito, mas depois sara. Então a gente precisa sarar essas feridas que estão internamente na gente, para que a gente possa lembrar que tem aquela cicatriz, mas quando a gente tocar, a gente não doer mais. E é isso que a vida quer que a gente faça, que o espírito, nosso eu superior quer que a gente faça. Olhe para as nossas feridas, para a cicatriz, toque, mas não dói mais. Porque quando a gente não entende, não tem esse processo para dentro da gente e fica, não se conforma com aquilo que está acontecendo, a gente entra em sofrimento, a gente não entra em evolução. Aconteceu tal coisa, por que aconteceu tal coisa, por que isso aconteceu comigo, por que não sei o que. A gente entra em sofrimento. Tá acontecendo tal coisa, o que eu ainda não aprendi? O que eu ainda tenho que olhar? O que eu ainda tenho que curar dentro de mim? São essas perguntas que você tem que fazer para você mesma, para que você possa se livrar dessa dor, desse sofrimento que você está nesse momento. Aceitar a vida como ela é. Questões que a gente pode mudar, a gente vai lá, entra em ação, toma decisão e bola pra frente. Vai ter desafios no meio do caminho? Vai, mas quando você ouve o seu coração e tem a certeza que é aquele caminho que você quer, nada te para, por mais pedras no caminho. E quando a gente não tem o que fazer na vida, situações que a gente não consegue resolver naquele momento, a gente tem que respirar fundo, entregar para Deus, para o universo e confiar e deixar que a vida nos leve. Então, quando a gente se permite conectar com a gente mesmo, a gente se permite conectar com a nossa espiritualidade. Por que eu falo isso para vocês? Porque nesse longo processo que eu tô, né, das mediunidades, da minha espiritualidade, fui pro centro espírita, fui pro centro de Umbanda, saí, hoje sou espiritualista, amo a Umbanda de paixão, meus guias são da Umbanda ainda, né, eles me acompanham, graças ao meu bom Deus, eu agradeço imensamente a todos eles que estão comigo. E eu vou contar pra vocês um fato que ocorreu comigo esses dias, para vocês verem que quando vocês se permitem a cura, se permitem abrir para esse processo, as coisas vão aparecendo no caminho de vocês. Eu estava nesse processo de ansiedade, e aí voltei para o serviço e o trabalho meu com as terapias praticamente parou assim. E eu perguntando para o meu espiritual o que eu estava errando, o que eu tinha que fazer, o porquê que estava acontecendo aquilo. E eu tava nesse processo de angústia muito grande, porque eu amo trabalhar com terapia. E tava travado. Mas lá no fundinho eu sabia que eu estava travando, que eu estava bloqueando esse fluxo energético, esse fluxo de clientes para mim. E aí uma noite eu orei e pedi para os meus mentores, meus guias me mostrarem o que realmente estava travando isso, o que eu precisava olhar naquele momento para destravar essa parte minha. E aí eu tive um sonho que eu vi, para quem não sabe, eu sou adotiva, a minha mãe engravidou
é mãe de sangue, e o meu pai biológico nunca quis saber da gravidez dela. Depois que descobriu a gravidez, ele sumiu. E eu guardava uma mágoa muito grande disso, mas deixei, né? Levei. E aí, numa dessas noites, enquanto eu orei, perguntei o que eu poderia fazer para que realmente o fluxo de clientes pudesse voltar, para que eu sabia que era algo que eu estava bloqueando. Eu sonhei com um ator famoso aí da televisão, como se fosse o meu pai, porque eu não tenho a imagem dele, né? Então a espiritualidade usou esse ator para fazer a figura do meu pai. E quando eu acordei, veio a seguinte mensagem na minha mente: você precisa curar a questão com teu pai. E aí falei com esse meu professor mediúnico, ele me deu uma orientação realmente sobre essa questão que veio na minha mente. E aí eu fiz uma constelação familiar, onde eu descobri muitas coisas relacionadas ao pai e que estava realmente bloqueando a minha vida. Então, quando você se permite a isso, as coisas aparecem, as coisas começam a fluir, você começa a entender para que caminho que você deve ir. Então, se permita olhar para dentro, se permita se conectar com a sua espiritualidade, se permita chorar, sentir dor e olhar para essa dor. Porque enquanto você não olhar para essa dor, a vida vai continuar fazendo essa bola de neve de situações ruins, de coisas que não fluem, de ansiedade, depressão, enfim. Então, olhe para dentro de si. Procure a sua cura interior, porque quando você abre essa possibilidade, o universo abre as possibilidades para você. E eu quero dizer para você uma única coisa: tudo passa. Se você está num momento difícil, olhe, procure ajuda. Se precisar, eu vou deixar aqui no link da bio o meu WhatsApp. Me chame para a gente marcar a sua sessão. No meu Instagram tem vários depoimentos de várias pessoas que passaram durante esse período que eu trabalho com terapias, de como melhoraram a vida, de como melhoraram as questões da vida delas. Então, assim, se permita olhar para você. Coloque você em primeiro lugar, porque se você não estiver bem, o externo é só um reflexo do nosso interno, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, a minha experiência tenha ajudado você. A gente tá no mesmo mar, não no mesmo navio, mas no mesmo mar. E a gente tá aqui para ajudar uns aos outros. E a minha experiência pode ajudar você, e a sua experiência me ajuda também. É uma troca. Então, se olhe, se cure e se ame, tá bom? Um beijo no coração. Gratidão.